Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia e que alegria nós estarmos juntos mais uma vez para estudar a palavra de Deus, para meditar no texto bíblico e colher aquilo que Deus quer falar conosco, aquilo que Deus quer nos orientar a mim e orientar você. É importante que nós tenhamos os ouvidos atentos, mas também o coração aberto para tudo que o Senhor quer direcionar-nos nesse estudo bíblico. Vamos pedir ao Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia para nós darmos prosseguimento ao estudo do Apocalipse de São João. Então, pega também o seu caderno de estudos, vamos anotar o texto que nós vamos meditar hoje. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Vamos ler o texto bíblico? Ao anjo da igreja que está em Tiatira escreve: assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze. Eu conheço a tua conduta, teu amor, a tua fidelidade, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas obras recentes, mais numerosas ainda que as do início. Mas tenho contra ti que toleras essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, mas ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem carne sacrificada aos ídolos. Eu lhe dei prazo para se converter, mas ela não quer converter-se de sua prostituição. Vou prostrá-la de cama e lançar numa grande tribulação os que se prostituem com ela, se não se converterem de sua conduta. Farei morrer os seus filhos, e então todas as igrejas vão saber que eu sou aquele que sonda os sentimentos e os corações, e que vou retribuir a cada um de vós conforme a sua conduta. A vós, porém, os outros em Tiatira, que não seguis essa doutrina e não quiseste conhecer as profundezas de Satanás, como dizem, não vos imponho outra obrigação, mas segurai bem o que tendes, até que eu venha. E ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E ele as governará com cetro de ferro, e elas se quebrarão como vasos de argila. Pois assim como recebi do meu Pai este poder, darei ao vencedor a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos aqui avançando no livro do Apocalipse e, como eu já instruí desde o início, até o capítulo 3 é a realidade presente, o capítulo 2 e o capítulo 3, o que as igrejas estão vivendo naquele momento, não é? Mas também existe uma leitura, como vocês têm acompanhado, não é, que cada uma dessas igrejas representa um tempo que a igreja viveu até o final dos tempos. E aqui a igreja de Tiatira, a esses que refletem dessa maneira, é a igreja do domínio, né, de Carlos Magno até Carlos V da Alemanha, onde a igreja viu esse florescimento doutrinal na Idade Média, grandes santos, mas também passou por momentos difíceis de heresias, de infiltrações, de relacionamento do poder político querendo interferir no poder espiritual da igreja e essa contaminação. Então a gente precisa perceber isso aqui na igreja de Tiatira. Tiatira é uma cidade que está aí a 65 quilômetros depois da cidade de Pérgamo. E Tiatira era um posto militar, não é? Um posto militar que se transformou numa cidade muito famosa comercialmente falando, não é? E ali, nesta cidade, eles tinham o hábito de ter patronos, porque existiam muitas associações comerciais. E cada uma dessas associações comerciais, elas tinham como patrono falsos deuses, divindades malignas, né? Que não são divindades, na verdade, né? São demônios. E eles cultuavam esses demônios, e aqueles que não fizessem isso,
eles experimentariam, né, o resultado de uma grande desgraça social, mas também um desastre financeiro para o cristão, para aqueles que se opusessem a essa prática. Mas vamos lá. Ao anjo da igreja que está em Tiatira, o anjo é o bispo, né? Escreve. João está relatando o que Deus está mandando escrever para esta igreja endereçada ao bispo. Assim fala o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo, que tem todo conhecimento, né? A sua onisciência, e que tem os pés semelhantes ao bronze cintilante, a estabilidade, né, de Deus. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fidelidade, o teu serviço, a tua perseverança e também as tuas obras recentes, mais numerosas ainda do que a dos inícios. Então, uma igreja fiel que cresceu nas obras, que perseverou. Os cristãos ali em Tiatira são reconhecidos por Deus como pessoas que avançaram, que progrediram. Mas agora vem: tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel, que se diz profetiza, mas engana os meus servos, ensinando-os a se prostituírem e a comerem carnes sacrificadas aos ídolos. Eu lhes dei o prazo para se arrepender, mas ela não quer arrepender-se de sua prostituição. Eu a lançarei no leito e lançarei os que adulteram com ela numa grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Farei perecer na morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e que retribuirei a cada um conforme as vossas obras. Então, essa mulher, essa falsa profetisa, chamada Jezabel, a gente faz até uma ligação, né? Jezabel se opunha ao profeta Elias no Antigo Testamento. Ela ensinava feitiçaria, astrologia, artes ocultas. Ela ensinava aqueles que a ouviam, né, a praticarem essas obras ocultas e chegarem à ruína espiritual. E qual é a exortação que Deus faz ao bispo desta igreja? Você permite que essa mulher esteja no meio dos cristãos, contaminando os cristãos. Nós não podemos permitir na nossa vida essas coisas que levam à ruína espiritual. As obras ocultas, as obras das trevas, toda essa realidade de feitiçaria, astrologia, tudo isso traz ruína espiritual. E era exatamente isso que os cristãos que se contaminaram com isso, além de uma laxidão que trazia, essa permissividade desse bispo de deixar que isso acontecesse naquela igreja é um motivo aonde o Senhor está exortando a igreja de Tiatira. Essa mulher tem que sair do meio de vocês. Eu já dei a oportunidade dela se converter, ela não quis. Porque todas as oportunidades que são dadas para a nossa conversão e a gente não aproveita, Deus, para não nos perder, Ele vai permitir que a gente viva ali aquilo que a gente chama de castigo. Ele vai permitir provações. E Ele fala que ela vai ficar de cama, vai ficar doente, os seus filhos, aí Ele dá todo aqui, né? Farei perecer na morte os seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e retribuirei a cada um de vós conforme as vossas obras. Nós receberemos a retribuição conforme as nossas obras, meus irmãos. Isso aqui nos chama a responsabilidade. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade, sair da laxidão, não permitir qualquer realidade que é contrária à fé cristã, qualquer prática oculta, feitiçaria, espiritismo, tudo que está vinculado a essa realidade. Eu estou dizendo a cristãos que são orientados pela palavra de Deus, nós não podemos aceitar essa realidade. É exatamente isso que o Senhor está dizendo. E cada um vai pagar por aquilo que escolher. A vós, versículo 24, porém, os outros que estáis em Tiatira, que não tendes a doutrina dela e não quiseste conhecer assim as chamadas profundezas de Satanás, não vos impõe outra obrigação. E aí ele vai dizer: mantende bem o que tendes até que eu venha. Ou seja, seja fiel, progrida, continue na perseverança, seja fiel ao Evangelho, seja fiel à doutrina da igreja. É a esse comportamento que nós estamos sendo chamados a partir da meditação da palavra da igreja de Tiatira. Ao vencedor, ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. A ele as governará com cetro de ferro. E ele as governará com cetro de ferro. E como vasos de argila se quebrarão. Então, quem perseverar vai reinar com Jesus, vai governar com Jesus no final dos tempos. Assim como eu recebi do meu Pai, e darei ao vencedor a estrela da manhã. A estrela da manhã é o próprio Cristo ressuscitado. Darei a comunhão.
é o que Jesus está prometendo comigo, uma comunhão plena. Ao vencedor, eu darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se eu e você estamos vivendo uma vida relaxada, se nós estamos vivendo as práticas pagãs, se nós estamos dando ouvido a falsas profecias, buscando em lugares que não professam Jesus Cristo como Senhor, hoje nós estamos sendo chamados a uma conversão radical, a partir do que o Senhor diz à igreja de Tiatira. Qual é a mensagem que nós colhemos hoje desse texto? Eu sou chamado a perseverar até o fim na fidelidade ao ensinamento de Jesus Cristo. Não posso permitir contaminações doutrinárias e muito menos ter contato com obras ocultas e religiões que têm como prática o paganismo e o contato com entidades ocultas. Preciso ser fiel até o fim e crescer na vida espiritual e nas obras de caridade. A palavra é clara, nós não podemos ter contato com essas realidades, em hipótese alguma, mas temos que averiguar o relaxamento espiritual que pode estar também por esse ambiente contaminado, atingido o nosso coração, mas também averiguar se o paganismo tem entrado na nossa vida. Isso aqui vai nortear muito a nossa vida no Apocalipse. Nós não podemos permitir o paganismo na nossa vida. Ou somos cristãos ou não somos. Vamos rezar? Senhor, diante desta palavra, nós queremos renunciar a toda e qualquer prática pagã que tenha se avizinhado ao nosso coração. Toda mentalidade pagã, tudo aquilo que são entidades ocultas, obras ocultas, aquilo que muitas vezes a gente dá crédito de astrologia, de, Senhor Deus, práticas que não estão vinculadas ao cristianismo e que não fazem parte daquilo que o Senhor mesmo estabeleceu para nós. Quantas pessoas estão apegadas a mapas astrais, a horóscopo, Senhor, dentro da própria igreja? Quantas pessoas vivem dominadas por esses pensamentos, acreditam e buscam essas obras de feitiçaria, obras ocultas? Hoje é o dia de romper com qualquer realidade e possibilidade disso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nós queremos responder a essa palavra e dizer: basta, nós não aceitamos o paganismo na nossa vida, nós não aceitamos as obras ocultas, o que nós aceitamos é a luz do Senhor que ilumina o nosso caminho. Portanto, Jesus, hoje eu declaro, e você, meu irmão que está rezando comigo agora, declare aquilo que nós vamos declarar nessa hora: só Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Salvador e é nele que eu encontro salvação. Muito obrigado, Jesus, por nos exortar e por nos chamar à conversão. Meu irmão, minha irmã, é exatamente isso. A palavra vai nos levando à conversão e vai iluminando a nossa mente e vai nos levando ao entendimento. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, se você participou de alguma realidade, se você teve alguma curiosidade, se você ainda coloca a fé nessas coisas, chegou a hora de você romper definitivamente. Porque Deus está nos exortando a perseverar no caminho dele, a guardar a fé até o nosso último suspiro. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.